Na noite anterior ao nosso casamento, um estranho acidente de carro transformou meu noivo em um completo desconhecido. Ele se tornou frio, distante e afirmava não ter nenhuma lembrança de mim, de jeito nenhum. O médico explicou que havia ocorrido um dano ao sistema nervoso central e que a única cura seria estimular o cérebro, trazendo as memórias perdidas de volta à superfície. Engoli tudo, com anzol, linha e chumbada. Ao chegar mais cedo do trabalho naquele dia, ouvi vozes provocativas vindas do quarto como um tapa no rosto. Elwood, você é um gênio. Fingir o próprio acidente e subornar um médico charlatão. Mesmo que você enlouquecesse até o casamento, Justine te perdoaria num piscar de olhos. A gargalhada deles explodiu, congelando-me no meio do corredor. Eu não conseguia entender. Meu cérebro simplesmente travou. Tudo aquilo era um golpe cuidadosamente arquitetado por Elwood Matthews. Você adora seus joguinhos, não é? Então vamos ver se trocar nosso casamento por um funeral será forte o bastante. Do lado de fora da porta, soltei lentamente a maçaneta. Minha mão caiu frouxa, enquanto toda a força se esvaía do meu corpo. O último fio de racionalidade na minha mente sussurrava. Escute. Ouça o que Elwood tem a dizer. Lá dentro, as risadas continuavam. Então, Elwood, por quanto tempo você vai manter essa encenação antes de voltar ao normal? A voz dele soou preguiçosa. 1 mês. No dia do nosso casamento, voltarei para o lado da Justine e serei novamente seu marido dedicado. Único. Exclusivo. Suas palavras provocaram olhares surpresos. Isso não é pouco tempo demais? Você já se envolveu com tantos influenciadores? 1 mês não vai ser nem de longe suficiente, reclamou um deles. Por que não termina logo com ela? Todo esse esforço para esconder da Justine? Não abandone a floresta inteira por causa de uma árvore, sugeriu outro. Elwood, você a perseguiu por 3 anos, namorou por 7. Isso é uma década inteira. Se ela descobrir essa escapada e tudo vier à tona, você não perderia tudo? Alguém questionou preocupado. A conversa caótica se estendeu até que Elwood finalmente perdeu o sorriso. Ele girou o vinho na taça, a voz firme. Para mim, ouvindo do outro lado da porta, aquela firmeza era risível. Eu nunca vou terminar com a Justine. Ela é a única que eu amo. É só que depois de 10 anos juntos, tudo ficou sem graça. Ela é muito tensa. Nossa vida não tem emoção nenhuma. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Considere isso meu último momento de liberdade antes do casamento. Vou recuperar toda a diversão juvenil que perdi nesses anos. Quando o mês acabar, vou me lembrar dela milagrosamente bem na cerimônia. Uma surpresa e tanto, não é? Gênio, puro gênio, alguém exclamou. Mas e se algo der errado? Elwood nem piscou. Ele riu baixinho e respondeu. Com quem mais a Justine poderia se casar? Ela é minha. Na vida ou na morte. Não importa o quanto ela fuja. Até os confins do mundo, eu a trarei de volta. Autoritário. Exatamente o que se esperaria do herdeiro do grupo Matthews. Seus amigos aprovaram, elogiando-o como um verdadeiro durão. O que disseram em seguida destruiu tudo o que eu pensava saber sobre eles, palavra por palavra. Trovões ribombaram, e uma chuva torrencial caiu do lado de fora. Saí cambaleando da vila, atordoada. Eu sabia que não deveria estar ali. Eles não esperavam que eu voltasse mais cedo. Enquanto caminhava sob a chuva, as gotas pesadas batiam no meu rosto gelado. Ainda assim, não se comparavam ao frio que apertava meu coração. Minhas mãos tremiam, minha visão se turvava, não pela chuva, mas pela enxurrada de lágrimas. Memórias empoeiradas irromperam, atingindo-me como ondas. Elwood e eu nos conhecemos no ensino médio, na festa de orientação dos calouros. Encerrando o evento, fiz minha apresentação de dança Startling Swan, deixando o público maravilhado. Depois disso, ele me encurralou nos bastidores, com um buquê de rosas nas mãos, e declarou ousadamente: Eu vou te conquistar. Naquela época, a reputação de Elwood na escola era péssima, então eu o rejeitei sem hesitar. Mesmo assim, ele passou a me seguir como uma sombra, impossível de afastar. Quando eu ficava doente, cuidava de mim com devoção infinita. Fazia declarações públicas de amor diante de toda a escola, arranjava brigas por ciúmes, voltando sempre coberto de hematomas, algo ao mesmo tempo ridículo e cativante, até que minhas defesas finalmente ruíram. Ele prometeu amor eterno somente a mim, com uma condição. Dali em diante, minhas danças seriam apenas para os olhos dele. Eu aceitei. A notícia se espalhou rapidamente. O notório playboy Elwood havia se rendido ao amor verdadeiro. Eu acreditei por completo. Até o acidente de carro, pouco antes do nosso casamento. Quando ele acordou, era como um estranho.
Negava que eu fosse sua noiva e se cercava de mulheres sem pudor. Eu não guardei rancor. Afinal, lesões na cabeça levam tempo para cicatrizar. Se ao menos eu soubesse que o acidente, os médicos, cada detalhe, tudo não passava de uma farsa. Uma mentira meticulosamente construída para que ele pudesse trair livremente, sem o menor remorso. Naquele instante, a fé e a força que me sustentavam se despedaçaram por completo. Chorei na chuva por horas, como um gato sem coragem, despido de qualquer dignidade. Mas em algum momento, tomei uma decisão. Desta vez, eu me ergueria como um leão feroz e rugidor. Elwood, eu tinha acabado com você. Estava tão perdida no meu luto que nem percebi o homem surgindo do nada ao meu lado. Sem guarda-chuva na chuva? Algum tipo de arte performática? Sua voz grave me assustou, e no instante seguinte, um guarda-chuva preto se abriu sobre minha cabeça. O homem usava um terno impecavelmente ajustado, exalando uma aura séria de não se aproxime. Instintivamente, dei um passo para trás, grata por a chuva ter apagado qualquer vestígio das minhas lágrimas. Bruce Matthews, o filho mais novo de Gerald Matthews. Mais ou menos da mesma idade de Elwood, mas pertencente a uma geração completamente diferente. Bruce, o que você está fazendo aqui? Perguntei um pouco intimidada. Era principalmente o rosto dele. Quando ficava sério, parecia alguém que já tinha cumprido pena, ou passado por coisas pesadas demais. Uma pena desperdiçar uma beleza tão impressionante. Ele não respondeu de imediato. Apenas me analisou de cima a baixo, minha figura encharcada refletida em seus olhos frios como a própria chuva. Onde está aquele moleque do Elwood? Como ele pôde te deixar aqui, se molhando sozinha? Não é culpa dele, respondi mordendo o lábio. Já defendendo ele? E você nem está casada ainda? A voz de Bruce não demonstrava emoção alguma. Bem, um brinde a envelhecermos juntos e a felicidade conjugal. Congelei. Forcei um sorriso rígido e desajeitado, mais para mim mesma do que para ele. Não vamos chegar tão longe. Minhas palavras saíram fracas, dissolvendo-se no vento quase imediatamente. O trovão e a chuva forte engoliram aquele sussurro, e eu não percebi o leve sorriso que se insinuou em seus lábios, escondido pelas cortinas de água. Bruce endireitou a postura, a expressão oscilando entre algo travesso e indecifrável, enquanto murmurava baixinho. Parabéns. Ignorando o frio que atravessava minhas roupas encharcadas, a primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi ligar para me informar sobre a troca de nome. A pessoa do outro lado da linha listou os documentos necessários e pediu que eu comparecesse no dia seguinte. Depois disso, reservei uma passagem. Meu destino dos sonhos havia séculos. Onita. Marquei para o dia seguinte ao casamento. Eu não desapareceria sem dizer uma palavra. Mas o eu que apareceria no casamento, esse seria o meu cadáver. Elwood surgiu com o braço em volta de uma jovem bonita enquanto subia as escadas. Nossos olhares se encontraram. O que você está aprontando? Ele congelou, a mão direita ainda pousada nela, a testa franzida. Não é da sua conta, respondi com calma. Isso o irritou. A expressão de Elwood escureceu num instante. Justine, cuidado com o tom. Você vive dizendo que é minha noiva, mas quando sofri aquele acidente de carro, foi a Patrica quem cuidou de mim. Casar com você já é um grande favor. Bela atuação, zombei por dentro. Até o médico era falso. Toda a história do acidente havia sido inventada do nada. Não respondi. Apenas voltei minha atenção para a jovem ao lado dele. Saía, meias pretas, corpo fino e curvilíneo, olhos brilhando de satisfação. Só aquela aparência já deixava Elwood enrolado em seu dedo mindinho. Ele teve coragem de trazê-la para casa porque achou que eu perdoaria todas as suas palhaçadas desse suposto dano cerebral. Provavelmente era só o aquecedor de cama dele. A náusea subiu pelo meu estômago. Elwood, não! Foi culpa minha, disse a mulher, com um tom doce e sensato enquanto se aproximava. Oi, eu sou Patrica Carter. Espero não estar te causando problemas. O clima era sufocante. Eu não tinha nenhum interesse no drama que eles estavam encenando naquele dia, então bati a porta com força. Elwood, sua participação no meu roteiro estava encerrada. Observando minha reação estranha, a pálpebra de Elwood se contraiu. Ele havia trazido outra mulher para casa. Eu não deveria estar fazendo um escândalo, chorando, gritando, implorando. Como eu conseguia permanecer tão composta? Composta o suficiente para deixá-lo desconfortável. Mesmo percebendo algo fora do normal, ele não se deu ao trabalho de investigar. Tinha prioridades mais urgentes. Seu garoto mau, não aguento mais esperar, disse Patrica, elevando a voz de propósito para que eu ouvisse. Elwood beliscou a cintura dela de forma provocante. A partir de agora,
Deixe a Justine em paz. Está me ouvindo? Se você tem a Justine no coração, por que me defende? Ela sorriu. Não suporta a ideia de me perder? Você sabe muito bem o motivo. Por que perguntar? Eles tropeçaram até o quarto principal, já meio despidos, o ar vibrando com uma tensão crua. Quando as coisas começaram a esquentar, o olhar de Patrica caiu sobre uma foto emoldurada no criado mudo. A garota na imagem sorria com uma alegria pura e radiante. Para Patrica, aquilo era uma afronta. Ela fez bico, irritada. Eu não sou suficiente para você? Por que manter a foto dela aqui? Totalmente estraga prazeres. Aquilo foi o estopim. Irritado, Elwood pegou a foto e a arremessou pela janela. Ela caiu direto na lixeira da vila, lá embaixo. Que se dane essa coisa! Um momento assim não tem preço. Não vamos desperdiçá-lo. E com isso, ele mergulhou de vez no jogo. O barulho que eles faziam era impossível de ignorar, mesmo a vários cômodos de distância pelo corredor. Eu captava cada detalhe constrangedor. Junto com a fúria fervendo dentro de mim, havia uma tristeza profunda e dolorosa. Não se podia simplesmente apagar 10 anos de sentimentos da noite para o dia. Aquelas memórias queridas agora estavam em cacos, dilacerando meu coração em pedaços. Mas não era hora de invadir o quarto e começar uma discussão aos gritos. Em apenas mais 2 semanas, eu entregaria a ele um casamento que lembraria pelo resto da vida. Por volta do amanhecer, uma batida repentina me despertou bruscamente. Arrastei-me para fora da cama, esfregando os olhos, e abri a porta. Era Patrica. Ela acenou de forma preguiçosa, a voz carregada de sarcasmo. Espero que Elwood e eu não tenhamos estragado seu descanso de beleza, Justine. Cai fora, respondi secamente. Ah, você é tão malvada. Ignorei-a e fui fechar a porta, mas ela enfiou a mão para impedir. Ah, sim. Te mandei um pedido de amizade no WhatsApp. Pode aceitar. Não estou interessada. Não rejeite tão rápido. Tenho algo bem suculento para você conferir. Num piscar de olhos, Patrica pegou meu celular desbloqueado, abriu o WhatsApp e aceitou a solicitação ela mesma. Percebendo minha carranca, ela sorriu de canto e devolveu o celular. Se me apagar, vai se arrepender depois. Cerrei os dentes e permaneci em silêncio. Perder a calma e explodir só jogaria exatamente nas mãos dela. Patrica claramente não tinha terminado, lançando-me um último olhar cheio de zombaria antes de se afastar. No segundo em que ela saiu, meu celular vibrou. Ela enviou seus chamados bons produtos, capturas de tela das conversas dela com Elwood. Bastou um olhar para eu congelar no lugar. Elwood. Querida, não fique brava. Justine e eu estamos juntos há tanto tempo que precisamos nos casar, mas você é a única que eu amo de verdade. Vamos ficar juntos para sempre. Aquelas últimas palavras soaram dolorosamente familiares. Ele já tinha me dito algo quase idêntico uma vez. Fiquei imóvel por alguns segundos, depois soltei uma risada amarga. Talvez eu tivesse me agarrado forte demais à imagem do homem por quem me apaixonei no começo. Em seguida, Patrica enviou algumas fotos picantes. E um vídeo. Patrica. Elwood está completamente exausto e roncando. Diante da provocação explícita, não mordi a isca. Apenas baixei as fotos e o vídeo, tirei capturas de tela de tudo e salvei cuidadosamente. Trocar insultos seria perda de tempo. Eu estava mirando em uma queda definitiva. Pouco depois, Patrica ficou completamente em silêncio. Meu bloqueio provavelmente a fez sentir que estava atacando o vazio. Lá fora, fogos de artifício explodiam no céu. Em meio aos estrondos ensurdecedores, voltei cambaleando para a cama, como um brinquedo mecânico prestes a parar. Nos dias seguintes, enquanto ia à delegacia para tratar da mudança de nome, entrei em contato, por canais paralelos, com uma empresa especializada em fingir mortes. O método escolhido foi um suicídio encenado, com salto ao mar. Enviei o depósito imediatamente e recebi uma ligação por uma linha criptografada, com a voz claramente alterada. Senhorita Decker, apenas para confirmar. A data da morte será o dia do seu casamento. O local é o Crown Hotel, na cidade de Urgbert. Se tudo estiver correto, o contrato será ativado imediatamente. Sim, confirmado. Ótimo. Desejamos a você uma nova e vibrante vida. Quando a ligação terminou, fui até o hotel para uma visita antecipada. Localizado à beira do mar, o Crown Hotel era incomparável em Urgbert. Elwood e eu havíamos reservado o último andar para o casamento, completo com um amplo terraço que se estendia sobre o oceano, perfeito para o que eu tinha em mente. Um lugar deslumbrante, digno de cartão postal. Apropriado que eu o tivesse escolhido como meu cemitério simbólico. Depois de um dia cheio,
O crepúsculo já havia caído quando cheguei em casa. Para minha surpresa, Elwood estava sentado na sala, claramente me esperando. Onde você esteve? Ele perguntou. E você? Rebati. Tenho um presente para você. Presente? Será que eu estava ouvindo errado? Porcos deviam estar voando naquele dia. Elwood tirou um colar e me ofereceu. Era de uma marca que eu realmente gostava. Admito que isso me pegou de surpresa, e hesitei antes de pegá-lo. Ele manteve a outra mão no bolso, agindo como se estivesse despreocupado. O médico disse que minha recuperação está indo bem. Algumas lembranças do nosso passado estão começando a voltar. Mas não se empolgue demais. Esse colar não significa que eu já deixei tudo para trás. Era pura encenação, cuspida com uma falsa indignação. Recuperação? Me poupe. Aquilo era apenas culpa após a traição. Mantive a calma, longe da reação emocionada que ele claramente esperava. Se tem algo a dizer, vá direto ao ponto. O silêncio pairou no ar por um momento. Elwood parecia prestes a insistir, talvez para me questionar sobre meu comportamento estranho, mas isso entrava em conflito com a fachada que ele mantinha. Ele engoliu em seco. Vovô e vovó querem nos ver. Passo. Justine, pare de ser difícil. Eu entendo. Você está amarga porque a Patrica é quem eu amo agora. Olhe no espelho. Ela nunca me encurrala como você faz. O volume da voz dele aumentou. Você nem vai visitar o vovô e a vovó? Você quer esse casamento ou não? Fiquei sem palavras, literalmente. Antes do grande dia, eu ainda precisava bater o ponto pela última vez como a noiva perfeita da família Matthews. Cancelar o casamento agora arruinaria tudo. Tudo bem, vamos. Às 5 da tarde, entrei no carro de Elwood e deixamos a vila. Os anciãos moravam em uma casa isolada nos subúrbios. Na idade deles, odiavam a correria da cidade, então o isolamento lhes caía perfeitamente bem. A viagem inteira transcorreu em silêncio. No momento em que entramos, o casal de idosos se iluminou de alegria. Vovó Sandra Matthews correu para apertar minhas mãos, enquanto vovô Gerald me chamava da porta. Justine chegou. Está frio lá fora, entre logo. Outros parentes já estavam reunidos na casa. Eles se aglomeraram ao nosso redor assim que entramos. As conversas tomaram conta do ambiente. Alguns nos incentivavam a apressar o casamento. Outros me aconselhavam a pegar leve com Elwood enquanto ele ainda se recuperava. Que acidente estranho. Ninguém esperava algo assim. Sandra se inclinou com um tom cheio de preocupação sincera. Justine, tenha paciência com ele. Elwood levou uma pancada feia na cabeça. O médico comentou hoje que ele está melhorando aos poucos. Depois do casamento, a família Matthews vai garantir que você seja bem cuidada. Gerald concordou, mais ou menos nos mesmos termos. Sorri educadamente, mas permanecia em silêncio. Elwood era um mestre da atuação. Ele havia enganado completamente todos que o amavam. Mas agora o palco era meu. E quando a cortina caísse, eu receberia os aplausos dele, junto com os de toda a família Matthews. Se não fosse pela chegada de Patrica, o clima na sala poderia até parecer aconchegante e harmonioso. A visão dela fez o estômago de Elwood revirar. Todos voltaram os olhares para a jovem que surgira do nada, avaliando-a com curiosidade confusa. Patrica se apresentou com naturalidade. Oi, sou amiga do Elwood. Espero que não se importem de eu aparecer sem avisar. Dito isso, sentou-se bem perto dele no sofá, aproximando-se de forma desconfortável. O gesto fez alguns franzirem a testa, mas ninguém disse nada. Apenas trocaram olhares silenciosos. Está tudo bem, querida. Fique à vontade, disse Sandra, antes de mudar de assunto. Justine, você e o Elwood precisam se apressar e marcar as fotos do casamento. Vocês são um casal lindo, vão ficar maravilhosos. Abri a boca para responder, mas Patrica falou antes, com um tom carregado de zombaria disfarçada. Justine, o que achou das fotos que te mandei outro dia? Que fotos? Elwood perguntou surpreso. Ué, fotos de vestido de noiva. A Justine vai entrar no altar em breve, então escolhi algumas bem bonitas para ela. O que mais seriam? Elwood e eu de madrugada. Enquanto ela falava sem pudor, Elwood rapidamente levou a mão à boca dela para silenciá-la. Patrica apenas piscou de forma provocante para todos na sala. O silêncio se tornou ensurdecedor. A essa altura, eu já estava anestesiada para esse tipo de humilhação. As expressões ao redor misturavam constrangimento e desconforto, mas ninguém interveio. Todos escolheram ignorar o flerte descarado que acontecia bem diante deles. Afinal, Elwood era neto, sobrinho, irmão. Eu ainda era apenas a estranha. Elwood é um bom garoto no fundo, disse alguém, tentando amenizar a situação.
Essa lesão na cabeça faz com que ele nem sempre seja ele mesmo agora. Vocês dois têm um passado juntos. Às vezes, fechar os olhos é o que mantém a família unida. A mensagem implícita era clara. Dê um desconto ao pobre sobrevivente do acidente. Sim, você está certo, respondi assentindo. A reunião familiar, completamente azedada, terminou cerca de 1 hora depois. Patrica se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Elwood, algo que não conseguia ouvir, e os dois saíram apressados. Despedi-me de Sandra e estava prestes a chamar um táxi quando meu WhatsApp vibrou. Estacionamento subterrâneo. Um convite para assistir ao espetáculo. Quem era eu para recusar? O elevador desceu até o B2, o estacionamento privado da casa. O espaço estava silencioso e vazio, exceto por um único Maybach. O mesmo carro que Elwood e eu costumávamos usar. A porta traseira estava escancarada, e o veículo inteiro balançava de forma evidente. Não era difícil imaginar o que estava acontecendo ali dentro. Ainda assim, uma pontada atravessou meu peito. Claramente, eu ainda precisava de mais tempo para digerir completamente essa traição. Depois de me certificar de que não havia mais ninguém por perto, abri a câmera, encontrei um bom ângulo, tirei algumas fotos e, em seguida, decidi que seria mais fácil gravar um vídeo. Um espetáculo tão suculento assim não deveria ficar só comigo. Eu teria prazer em compartilhar com aqueles parentes e amigos para que pudessem apreciar o Elwood exemplar em plena ação. Saí dali tão silenciosamente quanto havia chegado. Minhas pernas estavam dormentes de tanto ficar parada, e eu não tinha pressa para voltar para casa. Resolvi pegar um ônibus qualquer, apenas para clarear a mente. Mas nenhum ônibus apareceu. Quem apareceu foi o Maybach. Patrica estava ao volante. Ela encostou na calçada e abaixou a janela. Elwood teve que sair correndo por alguma coisa. Entra, eu te dou uma carona. De qualquer forma, estamos indo para o mesmo lugar. Recusei sem pensar 2 vezes. Tudo aquilo parecia muito sujo. Patrica, impassível e de pele grossa como sempre, apenas deu de ombros. Tudo bem, se você não entrar, eu vou seguir você. O que você quer? Calma, Justine, não estou aqui para te estressar. Mas nós três precisamos resolver isso. Não seria mais inteligente esclarecer as coisas agora? Não tenho nada a dizer para você. Não importa. Então vou te seguir. Vou para onde você for, até você ceder. Ser a outra mulher já era uma coisa, mas esse tipo de coragem sem vergonha? Chegamos a um impasse. Enquanto isso, carros se acumulavam atrás de nós, buzinas soando. Eu cedi. Patrica dirigia como um morcego, serpenteando descontroladamente pelo trânsito, a voz carregada de vanglória. Você percebeu que o Elwood estava fingindo há muito tempo, né? Por que não confrontá-lo? Ele te avisou para ficar longe de mim. Como esqueceu isso tão rápido? Retruquei sarcástica. Porque eu também quero ser a senhora. Matthews, a verdadeira, à vista de todo mundo. Então vá em frente. Mas isso não depende de você, e não depende de mim. Patrica manteve uma mão no volante enquanto a outra cavava no porta-luvas, puxando um colar de diamantes que brilhava intensamente ao sol. Quando ela me viu ficar imóvel, o sorriso dela se alargou ainda mais. Chama-se lágrima do sonho. Elwood gastou milhões em leilão para conseguir isso para mim. Você tem algo assim, Justine? Não mordi a isca. Apenas me virei para olhar a paisagem passando rápido demais. As memórias atingem quando você menos espera. Devia ter sido há 5 anos. Eu tinha visto aquele colar icônico em uma revista e me apaixonado perdidamente. Quando Elwood descobriu, prometeu comprá-lo para mim no dia do nosso casamento, como prova do nosso amor eterno. Acho que ele não esqueceu. Ele só deu para outra pessoa. A vitória dela não foi a minha derrota. Elwood pagou caro por ele, então foi ele quem escolheu. Eu não senti ressentimento, apenas uma pontada breve de arrependimento que desapareceu num instante. Não, parabéns. Depois disso, não importava o quanto ela me provocasse. Eu permanecia em silêncio, até fechar os olhos e fingir que não queria existir. Meu frio calculado realmente a afetou. Ao nos aproximarmos da próxima curva, Patrica se preparou. Puxou o volante com força para a direita e bateu direto em um poste. Bang! Um estrondo massivo ecoou quando o Maybach saiu do controle, capotando várias vezes. O impacto estilhaçou o para-brisa. Levantei os braços por instinto enquanto os cacos de vidro os atingiam como lâminas, o sangue quente escorrendo. Tudo girava de forma caótica, o airbag explodindo contra meu rosto. Pouco antes de perder a consciência, avistei a lágrima do sonho pendurada perto dos meus dedos. Com a última gota de energia que tinha, empurrei o colar para longe. Então tudo ficou escuro. Desmaiei completamente.
Em uma enfermaria hospitalar, o tempo se confundia, como se eu estivesse perdida na natureza, sem noção de dias se transformando em anos. Não consegui dizer quanto tempo havia passado quando um zumbido de vozes me trouxe de volta à consciência. Minhas pálpebras pesavam 1 tonelada. Não consegui abri-las, apenas captar fragmentos de som ao redor. Sr. Matthews, ambas as pacientes estão em estado crítico, mas só temos um cirurgião disponível. Quem não for operada imediatamente corre risco de incapacidade permanente. O senhor precisa decidir agora. Um silêncio pesado se instalou. Silencioso o suficiente para que se pudesse sentir a turbulência dentro dele. O sono começou a me puxar de volta, até que as palavras de Elwood me despertaram por completo. Salve a Patrica primeiro. Aquelas poucas palavras soaram como uma sentença de morte. Mas a escolha dele não me surpreendeu nem um pouco. Era uma pena, na verdade. Uma pena que meu plano tenha ido por água abaixo. Elwood e o médico saíram da sala, e momentos depois, vozes familiares chegaram do corredor. Elwood, isso tudo explodiu feio. Como você pretende resolver isso? E por que priorizar a Patrica? Você está tentando matar a Justine ou o quê? Como eu poderia machucá-la? Eu a amo demais. Quando estivermos casados, vou chamar os melhores médicos para cuidar dela direito, sem problemas. Além disso, ainda temos mais de 10 dias. Só quero me divertir um pouco mais enquanto posso. O tom de Elwood ficou pesado. Patrica esteve comigo esse tempo todo. Não posso dar status real a ela, mas também não posso deixá-la acabar arruinada. O outro suspirou fundo. E você não está preocupado que a Justine descubra? Ela não vai descobrir. Tenho tudo sob controle. No dia do casamento vou estar totalmente recuperado como antes. Além disso, encomendei um anel enorme de diamante. Ela vai adorar. As vozes foram se afastando à medida que a anestesia voltou a fazer efeito, me arrastando novamente para a inconsciência. Caí em um sono profundo. Nele, eu montava um enorme quebra-cabeça que formava o retrato de Elwood, mas a peça do coração estava faltando. Não importava o quanto eu procurasse, ela havia desaparecido. Essa percepção perfurou meu próprio peito, e lentamente, abri os olhos. O mundo era um mar nebuloso de branco. O rosto inclinado sobre mim era assustadoramente impecável, como um anjo prestes a beijar a testa de um pecador. Você está acordada? Bruce? Gaguejei, surpresa ao perceber que realmente havia despertado. Se aquela peça do quebra-cabeça se perdeu, tudo bem, que se perca. Além de Bruce, havia na sala alguns médicos de jaleco branco, com entradas profundas no cabelo que gritavam experiência de alto nível. Daqui pra frente, checagem a cada meia hora. Certifiquem-se de que não haja absolutamente nenhum efeito colateral a longo prazo. Agradeci rapidamente, garantindo que me sentia bem e que não era necessário tanto alarde. Ele dispensou todos com um gesto, pediu aos seguranças que buscassem comida, e ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade, até finalmente sair. Uma jovem enfermeira de repente bloqueou seu caminho, estendendo um formulário para assinatura. Qual é a sua relação com a paciente? Bruce parou por um segundo, a caneta suspensa no ar, e então respondeu com suavidade. Sou o guardião dela. A enfermeira pareceu atônita, olhando de um para o outro antes de abrir um sorriso confuso. Da cama, observei Bruce se afastar, respirei fundo e perguntei. Eu já fiz a cirurgia? Quem tem cuidado de mim nesses últimos dias? O Sr. Matthews, claro. Qual Sr. Matthews? Ambos tinham o mesmo sobrenome. Eu precisava confirmar. Aquele que acabou de sair, disse a enfermeira, um pouco impaciente. Ele perdeu o controle quando soube do acidente. Reuniu todos os especialistas da cidade de Urgbert em menos de meia hora. Não dorme há mais de 24 horas. Obrigada. Bruce realmente me pegou de surpresa, mas guardei esse favor na memória. Um dia, eu retribuiria. Os dias seguintes foram tranquilos. Apenas descanso no hospital até a noite anterior ao casamento. Elwood apareceu algumas vezes, ainda com aquela postura de quase inválido. Patrica, por outro lado, era incansável. Mandava mensagens todos os dias. Nada além de fotos e vídeos. Não abri nenhum, mas salvei todos. No dia anterior ao casamento, recebi alta. Era o dia do ensaio, e o Crown Hotel fervilhava de preparativos. Um enorme pôster meu e de Elwood pendia sobre o terraço. No dia seguinte, seria dali que eu faria meu salto. O ensaio estava marcado para as 2 da tarde, mas cheguei cedo de propósito. Encontrei o gerente e lhe entreguei um pendrive. Que tal trocar o vídeo de momentos doces de amanhã por este? Quero surpreendê-lo. Como eu era a noiva, ele não questionou.
Apenas sorriu e prometeu manter segredo. Com isso, tudo estava pronto. Caminhei pelo hotel. A decoração era linda, das flores aos detalhes mais delicados, capturando perfeitamente o casamento dos sonhos que Elwood e eu havíamos planejado juntos. Estar cercada por tudo aquilo me deixou levemente tonta. Eu havia sido tão feliz naquela época, sonhando acordada com nossa vida de casados, sem nunca imaginar que, em poucos meses, um relacionamento de 10 anos terminaria de forma tão definitiva. Enquanto me perdia nesses pensamentos, as portas do corredor se abriram de repente. Elwood entrou, vestindo um terno sob medida, de mãos dadas com Patricia. Rapidamente me escondi atrás de uma coluna. O que diabos eles estavam fazendo ali tão cedo? Seu garoto travesso, por que me trouxe aqui? Patricia fez bico, o ciúme evidente diante do cenário encantador. Elwood sorriu satisfeito. É aqui que Justine e eu vamos nos casar amanhã. Posso fingir que o ambiente desperta minhas memórias, relembrar tudo naturalmente e voltar para ela aos poucos. Ele a conduziu até o centro do palco. Agora você vai substituí-la. Vamos ensaiar uma vez para evitar falhas. Eles começaram a encenação sem hesitar. Eu estava a poucos metros de distância. Um simples olhar lateral me permitiu acompanhar a atuação convincente dos dois. Precisei admitir, aquelas duas criaturas dramáticas tinham talento de sobra. Especialmente Elwood, ajoelhado, encenando uma confissão emocionada, arrependido de sua suposta amnésia. Se eu não soubesse da verdade, talvez tivesse acreditado. Então, Patricia, no papel de Justine, o perdoou com magnanimidade. Se você se sentir inquieto depois, pode sempre me ligar, murmurou ela. Não vai existir um depois. A voz de Elwood esfriou enquanto ele erguia o queixo dela. Eu já te disse. Amanhã tudo acaba. Depois disso, estou comprometido com a Justine para sempre. Pare com os esquemas. Hoje é sua última noite. Depois você vai embora. É mesmo? Respondi em silêncio, apenas para mim. Você se divertiu o suficiente e agora quer voltar rastejando. Não pode ter tudo. Não me decepcione com sua reação amanhã. Elwood, adeus para sempre. Naquela noite, limpei a vila de cima a baixo, arrumei minhas malas e as enviei por transporte internacional, apagando até o último vestígio de que eu já havia morado ali. Como Elwood não estava por perto, tudo correu tranquilamente, sem qualquer contratempo. Depois disso, entrei em contato com a empresa para confirmar meu novo RG, número de telefone e o voo marcado para o dia seguinte. Uma vida completamente nova me aguardava, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro surgiu em meu rosto. No dia seguinte, Elwood chegou atrasado, ao próprio casamento. Provavelmente exagerou na farra da noite anterior. Vários convidados demonstravam irritação evidente, o que me deu a desculpa perfeita para não vestir o traje de noiva. Só teria atrapalhado quando eu pulasse no mar depois. O mestre de cerimônias continuava no palco, soltando piadas bregas para distrair o público, mas não funcionava muito bem. Qual é o problema do Elwood? Dormiu em pleno dia do casamento? Liguem para ele logo. Isso é um absurdo. Enquanto o burburinho crescia ao meu redor, permaneci calma, sem escândalos ou lágrimas. Muitos comentavam o quanto eu parecia equilibrada. Tinha chovido durante a noite, então o dia amanheceu claro e ameno. Um clima perfeito para uma despedida. Finalmente, Elwood chegou. Seu carro esportivo freou de longe antes de parar bruscamente. Ele disparou em direção ao local da cerimônia. A gola da camisa estava levemente desarrumada, erguida o suficiente para esconder uma marca de beijo no pescoço. Ele entrou apressado no espaço do casamento. Depois de circular entre os convidados, distribuindo pedidos de desculpa, voltou-se para mim com aquele olhar carregado de emoção ensaiada. O ator principal estava pronto para sua grande cena. Desculpa, Justine. Estou atrasado. As palavras deixaram todos boquiabertos. Sandra levou as mãos ao peito, tremendo de emoção. Elwood, você se lembra de tudo agora? Vovó, está tudo voltando. Justine é quem eu realmente amo, declarou ele, sem deixar margem para dúvidas. Aplausos ecoaram. Alguns murmuravam que aquele era o final perfeito de um conto de fadas. Mas ainda havia mais. Permaneci em silêncio o tempo todo, meu olhar fixo em Patricia, que observava de um canto, o rosto tomado por amargura. Todas as peças estavam no lugar. O verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. O mestre de cerimônias se aproximou, sorridente, microfone em mãos. Parabéns aos noivos. Depois de um romance de uma década, hoje vocês finalmente se unem. Os votos seguiram o roteiro padrão. Elwood, você aceita Justine como sua esposa, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, para amá-la, honrá-la e respeitá-la para sempre? Elwood sorriu com confiança.
Eu aceito. E você, Justine? O microfone foi direcionado a mim. Sorri, articulando cada palavra com cuidado. Eu não aceito. O tempo pareceu congelar. Por um instante, todos acharam que eu havia me expressado mal. O sorriso de Elwood vacilou. Ele me encarou, incrédulo. Justine, o que você disse? Eu disse não, repeti. O dia estava ensolarado, mas parecia que um trovão havia explodido sobre nossas cabeças. Todos ficaram paralisados, inclusive Patrica. Sandra se aproximou às pressas. Justine, ele só se atrasou um pouco. Não precisa cancelar o casamento por isso. Muitos pensaram o mesmo. Alguns acharam que eu estava exagerando. Outros imaginaram uma encenação de última hora. Mas o coração de Elwood afundou, o pânico tomando conta. Ele tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Justine, eu sei que tenho estado distante. O médico já... Quer dizer que o médico já te liberou? Que suas memórias voltaram e agora viveremos felizes para sempre? Eu o interrompi. A vontade de zombar existia, mas a dor acumulada veio à tona, fazendo meus olhos arderem. Mas eu não te quero mais. Quando o rosto dele empalideceu, consegui esboçar um sorriso amargo. Elwood, estou te dando liberdade. Minhas palavras não foram gritadas, mas ecoaram claramente. A cerimônia mergulhou no caos. O desespero de Elwood transparecia, sua voz ficando cada vez mais aguda. O que você está dizendo? Esqueceu nossos votos? Nós fomos feitos para envelhecer juntos. Eu vou te fazer feliz. Você é minha. A resposta veio da enorme tela de LED, que piscou antes de ganhar vida. Um vídeo explícito dele com Patrica começou a ser exibido. O som ecoou pelo local, alto e inescapável. Centenas de convidados ficaram imóveis, incapazes de reagir. Hóspedes curiosos do hotel começaram a se aproximar, atraídos pela confusão. Apreciando a vista? Uma brisa leve bagunçou meu cabelo enquanto eu sorria para Elwood. As pupilas dele se contraíram, a pele ficou pálida como a morte. Ele gritou, fora de si. Desliga isso! Desliga agora! O mestre de cerimônias, encharcado de suor, apertava os controles desesperadamente, mas nada acontecia. Eu havia instalado um vírus no pendrive. Não seria tão simples assim. Em meio à multidão, Patrica empalideceu. Desesperada para fugir, tentou se mover, mas as pernas travaram, recusando-se a obedecer. O arrependimento a atingiu em cheio, retorcendo seu estômago, mas já era tarde demais para desfazer qualquer coisa. A sala mergulhou no caos, uma cacofonia de gritos e exclamações. No meio da confusão, ninguém percebeu quando deslizei silenciosamente em direção ao terraço. Parei junto ao corrimão, virei-me e abri os braços. O pandemônio atrás de mim era exatamente o que eu esperava. Hora da queda livre. Ei, olha! O que diabos a Justine está fazendo? A família Matthews percebeu quase ao mesmo tempo. Avançaram em desespero. Os olhos de Elwood quase saltaram das órbitas quando ele correu na minha direção, tentando me agarrar, mas chegou um segundo tarde demais. Soltei o corpo, fechei os olhos e me inclinei para trás, entregando-me ao vazio. A sensação de leveza era assustadora, quase viciante, como se eu estivesse abraçando a própria morte. Pouco antes de tocar a água, vi Elwood desabar sobre o corrimão, soluçando de forma descontrolada. Ele se agarrou ao nada, a boca aberta em um grito silencioso que rasgava a garganta. Mas eu não ouvi nada. Nunca o tinha visto tão despedaçado. Um coração partido era o castigo supremo, e agora esse fardo era dele. Justine! Enquanto todos ainda estavam atordoados com minha queda no mar, uma figura ágil saltou por cima do corrimão, bem ao lado de Elwood, e mergulhou em linha reta. Um grande splash ecoou. Bruce é louco demais. Ele vai se matar! Alguém gritou. Não se preocupem. Ele é um nadador campeão. Aguentaria até o Oceano Pacífico. Sandra reagiu rápido, dando ordens sem hesitar. O hotel tem equipe de resgate. Ainda dá tempo de salvá-la. Enquanto isso, debaixo d'água, Bruce estava completamente confuso. Ele já havia nadado várias voltas na área onde eu deveria estar, mas não encontrou nada. Será que não tinha ido fundo o suficiente? Aquilo não fazia sentido. Considerando a flutuabilidade da água do mar e meu peso, a profundidade alcançada era mais do que suficiente. As correntes nem estavam fortes. Um corpo adulto não poderia ter desaparecido assim. Era simplesmente estranho. A equipe de resgate também não encontrou absolutamente nada. Nem um fio de cabelo. De volta ao terraço, Elwood perdeu totalmente o controle. Parecia que o sangue corria ao contrário em suas veias, enquanto ele soltava um som gutural, quase desumano. Naquele momento,
A enorme tela ainda exibia as capturas de tela das conversas entre mim e Patrica. Ele encarou tudo, sentindo o coração ser retorcido como por uma lâmina. Patrica. Justine, você enlouqueceu? Mesmo que se case com Elwood, você vai pedir o divórcio em 2 dias. Tem certeza que quer isso? Patrica. Ou implore direito, e eu até te deixo umas migalhas. Caso contrário, seu noivo sempre fica escondido na minha casa. Patrica. Se você for esperta, saia de cena e deixa ele comigo. Essa foi minha única resposta para ela. Eu. Como desejar. Ele deveria ter percebido o quão estranha eu vinha agindo, mas não percebeu. Estava ocupado demais brincando com Patrica. Elwood cerrou os punhos, os nós dos dedos tremendo. Apenas um pensamento queimava em sua mente agora. Acertar contas com Patrica. Ela ainda estava no hotel, então foi fácil encontrá-la. Depois de revirar o lugar, ele a encurralou no banheiro. Elwood, por favor, se acalma. Não chega mais perto. O que a Justine fez não tem nada a ver comigo. Patrica recuava, sabendo que não havia mais saída. Consumido pela fúria, Elwood explodiu. Ele deu um passo atrás e, em seguida, um tapa violento estalou no rosto que tantas vezes beijara. O impacto a jogou no chão. Sua pele clara se arrepiou e o sangue escorreu do lábio em uma linha chocante. Eu posso explicar. Por favor, só me escuta. Elwood tremia de raiva, o olhar frio, vazio de qualquer resquício de afeto. Eu te disse 1000 vezes para deixar ela em paz. Por que diabos você mandou isso para ela? Foi você. Só você. Você matou a Justine. A culpa é sua. Apavorada, Patrica caiu de joelhos, chorando de forma descontrolada, despejando explicações desesperadas. Me escuta. Ela me adicionou primeiro. Ela sempre soube que você estava mentindo desde o começo. Eu só mandei aquilo porque te amo demais. Perdi a cabeça por 1 minuto. Ela soluçava, mas Elwood não ouviu nada. Cada palavra apenas alimentava ainda mais sua fúria. Fora de controle, ele a agarrou pelo pescoço, os dedos cravando-se na pele enquanto a erguia lentamente do chão. Patrica se debateu, a pressão sufocante embaçando sua visão. Pontos negros dançavam diante dos olhos. Seu rosto passou do vermelho ao azul, depois a um tom arroxeado. Os olhos se arregalaram em pânico absoluto. Mesmo assim, Elwood não parou. Desça lá e peça desculpas a ela pessoalmente. Quando Patrick achou que tinha chegado ao fim, um grupo de convidados atrasados entrou correndo e empalideceu ao se deparar com a cena. Eles se amontoaram para puxar Elwood para trás. Foram necessários 3 ou 4 homens para conter sua fúria. No processo, ele ainda acertou alguns golpes, mas ninguém disse nada. Livre, Patrica caiu de joelhos, ofegante, tossindo sem parar, escondendo o rosto dos olhares curiosos ao redor. Então Sandra avançou decidida e deu um tapa forte no rosto de Elwood. O neto de quem ela tanto se orgulhava agora não passava de uma decepção esmagadora. Adultério não foi suficiente? Agora você quer virar assassino? As palavras o trouxeram de volta à realidade. Elwood abaixou a cabeça e começou a soluçar de forma descontrolada. O antigo filho dourado de Urgbert agora era apenas uma casca quebrada de homem. Sua voz saiu rouca, crua, quase irreconhecível. Justine, para com isso. Não me assusta desse jeito. Volta, por favor. Eu entendi. Eu estraguei tudo. Me pune como quiser, qualquer coisa. Ele soluçou, as palavras saindo em pedaços. Eu imploro, não faz isso. Eu sou lixo, eu sei. Me bate, grita comigo, mas por que pular? Lágrimas grossas respingaram no chão. Os familiares, prontos para repreendê-lo, ao vê-lo naquele estado miserável, acabaram engolindo as palavras. Chega de chorar e vá para casa. Veja se ela deixou alguma pista. Ainda não apareceu um corpo. A esperança não acabou. As palavras de Sandra acenderam uma chama nos olhos de Elwood. Ele tropeçou para fora, quase se arrastando até o carro, e arrancou em alta velocidade, ignorando os destroços deixados para trás. A atenção então voltou-se para Patrica. Ela choramingava, mas a expressão de Sandra permaneceu fria. Levem-na. Tranque-a bem. A família Matthews tem muito tempo para acertar contas. Vovó, eu fiquei com seu neto por 2 meses inteiros. Me dá um desconto desta vez. Eu prometo que vou desaparecer. Sumir para sempre. Patrica sempre sonhara em entrar para a família Matthews, mas não daquele jeito. Enrolada em uma toalha de mesa e amordaçada, foi colocada no carro por alguns seguranças. Seus soluços abafados ecoavam na cabine, enquanto, pelo retrovisor, via convidados balançando a cabeça.
A ganância não tem limites. Ela mereceu. Esse casamento vai arrastar o nome da família Matthews para a lama. Mas aquela noiva pulando sem hesitar devia estar no limite do desespero. Shh! Arrumem uma desculpa e vão embora. Não se envolvam. Elwood avançou sinal vermelho após sinal vermelho, pisando no acelerador como nunca antes na vida. A vila estava iluminada quando ele freou bruscamente e subiu correndo para o quarto do segundo andar. Logo atrás vinham alguns de seus amigos mais próximos daquele dia fatídico. Eles vasculharam cada canto da casa, mas não encontraram nada que indicasse minha presença. Tem algo errado, cara. Tem certeza de que a Justine dormia aqui? Nem um fio de cabelo. Eu até desmontei o ralo do banheiro. Impecável, mais limpo que minha caneca. Ela deve ter saído cedo. Ninguém simplesmente desaparece assim. A realidade esmagou a última centelha de esperança no peito de Elwood. Consumido por dor e raiva, o mundo girou e ele desabou no chão, completamente exausto. O celular escorregou de sua mão, a tela acesa mostrando uma enxurrada de mensagens de desculpas enviadas por ele, todas marcadas com o mesmo ponto de exclamação vermelho. Nunca o tinham visto tão destruído. Os amigos se reuniram ao redor, tentando discursos motivacionais desajeitados. Vamos, cara, se recompõe. Ainda há opções. Se for preciso, a gente mergulha no oceano com você. Exato. A Justine era completamente apaixonada. Isso pode ser só um jogo psicológico. Revê tudo dos últimos dias. Qualquer coisa estranha, qualquer detalhe, a gente resolve isso junto. As palavras deles o puxaram de volta à razão. Elwood ligou imediatamente para a secretária, ordenando que reunisse mergulhadores profissionais, rastreasse o sinal do meu telefone e oferecesse uma recompensa enorme por qualquer informação. Qualquer possibilidade, por menor que fosse, ele lançava contra a parede. A espera foi torturante. O grupo permaneceu em silêncio, pesado e sufocante. Elwood estava jogado no sofá quando uma memória antiga o atingiu como um raio. Ele se sentou de repente. A foto. Aquela que ele havia jogado do segundo andar. Não, ainda não estava tudo perdido. Se encontrasse aquilo, teria algo a que se agarrar. Os amigos se assustaram, mas não perguntaram nada. Apenas o seguiram até a lixeira. Ela tem que estar aqui. Eu joguei bem aqui. Vamos, aparece logo. Com os olhos vermelhos e a mente em frangalhos, Elwood remexia o lixo como um louco. Transformou-se em uma toupeira frenética, revirando tudo. Os homens atrás dele observavam, boquiabertos. Eles coçavam as mãos para ajudar, mas recuaram. A vila podia estar impecável por dentro, mas lixo era lixo, e o cheiro era um soco à distância. Assistir ao arrogante Elwood vasculhar a sujeira como um lunático era surreal. Em qualquer outro dia, estariam rindo às gargalhadas, mas agora seus estômagos se reviravam com um coquetel estranho de sentimentos que não conseguiam nomear. No fim, nada. Absolutamente nada. Elwood desabou em soluços. Como assim? Sumiu? Pra onde isso foi? Eu teria guardado pra sempre. Por favor, só aparece. O arrependimento o atingiu como um trem desgovernado, esmagando tudo no caminho e não deixando espaço para conserto. Mesmo anos depois, a culpa continuaria ali, exigindo pagamento por aquelas tolices juvenis. Cara, o que exatamente você está procurando? Um amigo finalmente criou coragem para se aproximar e ajudá-lo a se levantar. A foto dela. A foto dela. Elwood murmurou atordoado, completamente vazio. Nesse momento, o céu se fechou em nuvens, e funcionários da vila chegaram apressados, atraídos pela confusão. A cena toda era estranha demais, deixando todos perplexos. Sr. Matthews, o que está acontecendo aqui? Alguém perguntou com cautela. Onde está? A foto que estava no lixo? Foto. Nós esvaziamos as lixeiras todos os dias, exatamente como o senhor pediu. Nunca vimos nenhuma foto. A água do mar estava gelada, atravessando-me até os ossos e me fazendo tremer sem parar. Mas todo aquele esforço não tinha sido em vão. Com minha nova identidade e passaporte em mãos, eu estava pronta para virar a página e começar um capítulo completamente novo. Após mais de 10 horas de voo, o avião pousou em Onta no exato momento em que o amanhecer surgia no horizonte. No controle de fronteira, fizeram algumas perguntas de rotina. Senhorita. Aisha Mendes, quanto tempo pretende ficar em Onta? Recebi uma carta de aceitação da Universidade Kido. Pretendo ficar até concluir meu curso. Talvez tenha sido minha pronúncia fluente do idioma de Onta, ou a documentação impecável, mas o agente me liberou sem dificuldades. Agradeci com um aceno, peguei minhas malas e saí do aeroporto.
O táxi que eu havia reservado com antecedência já me esperava na calçada. O motorista era do meu país. Morava em Onta havia muitos anos e cuidaria de mim nesse primeiro trajeto. Aisha, esse voo longo deve ter te deixado exausta. O senhorio me entregou as chaves. Vou te levar direto para o apartamento. Obrigada, Pasquale. Em uma terra estrangeira, ouvir minha língua natal foi como receber um abraço. Durante o caminho, Pasquale despejou uma enxurrada de conselhos práticos sobre a vida em Onta, e eu tentei guardar tudo na memória. Do lado de fora da janela, a paisagem era estranha, mas bonita, refletindo bem minha mistura de ansiedade e expectativa. Por que você não vem jantar aqui amanhã, Aisha? O convite me arrancou do devaneio. Sério, é muito gentil da sua parte. Eu agradeço, mas não quero incomodar você e a Virgínia. As crianças de hoje são educadas demais. Meu filho também volta para casa amanhã. Vai ser bom todo mundo junto. A insistência calorosa foi difícil de recusar. Acabei aceitando. Quando chegamos, Pasquale levou minha bagagem até o elevador e se despediu. O apartamento era de um quarto. Ao girar a chave, encontrei um espaço simples e aconchegante, sem luxo, mas impecavelmente limpo. Esse seria meu novo ninho. Arrumei a cama, tomei um banho rápido. Depois de engolir metade do oceano, comida era a última coisa que me interessava. O cansaço veio como uma onda gigantesca, e apaguei assim que toquei o colchão. Dormia profundamente quando a manhã chegou. Eu até queria dormir mais, mas compromissos me aguardavam. Abri os olhos ainda confusa, piscando para o ambiente desconhecido, até a ficha cair. Eu tinha deixado Urgbert para trás e estava em um país totalmente novo. Os verões em Onta eram breves. Na maior parte do ano, o frio dominava. Peguei alguns casacos mais grossos. Depois de morrer uma vez, deixei de ser exigente. Estar aquecida era tudo o que importava. O almoço estava marcado para o meio-dia e cheguei pontualmente. A casa de Pasquale ficava a poucos quarteirões da Universidade Kido, então fui a pé. De maneira nenhuma apareceria de mãos vazias. Passei em uma loja e comprei alguns presentes simples, mas bem pensados. Aisha, entra logo! Está congelando lá fora! A saudação calorosa despertou uma pontada inesperada de nostalgia, quase me fazendo questionar se pular no mar realmente tinha mudado tudo. Virginia Strong era animada e falante, muito mais expansiva que Pasquale. O filho deles, Alfredo Strong, 4 anos mais novo que eu, apareceu logo em seguida. Oi, Aisha. Seu nome já prometia uma beleza absurda, e não estava errado. Oi, Alfredo. Obrigada. Ficou claro que a família inteira tinha se afeiçoado a mim de imediato, o que me deixou dividida entre timidez e emoção. O almoço foi repleto de risadas e calor humano. A comida de Virginia era incrível. No dia anterior, eu não tinha conseguido comer nada, mas agora devorei 2 pratos sem hesitar. Descobri que Alfredo também estudava na Universidade Kido. Quando percebeu que seríamos colegas, assumiu imediatamente o papel de veterano entusiasmado. Ele parecia decidido, então apenas aceitei. Nos dias seguintes, nos aproximamos ainda mais. Ele me mostrou os melhores lugares para comer, andar e explorar, e aos poucos fui me encaixando na nova rotina. Quando percebi, as aulas já tinham começado. No primeiro dia, me integrei facilmente ao ambiente estudantil internacional e logo me dei bem com vários novos amigos. Em poucos dias, os laços já estavam se estreitando. Entre as aulas, consegui alguns trabalhos de meio período para ganhar um dinheiro extra. A rotina de estudar e trabalhar era cansativa, mas surpreendentemente prazerosa. Aisha, você já namorou alguém? Conta aí, deve ter alguma história dramática. Não sei quem começou, mas de repente a mesa inteira virou uma sessão coletiva de desabafos sobre ex-relacionamentos desastrosos. Essas palavras fizeram meu sorriso despreocupado se fechar instantaneamente. Namorado? Querida, eu levei isso ao extremo. Pulei no mar no dia do meu próprio casamento para fingir minha morte. A verdade era constrangedora demais para ser compartilhada. Eu pretendia levar esse segredo para o túmulo. Mesmo depois de tanto tempo, ouvir o nome de Elwood já não doía. Mas ser traída após 10 anos juntos? Não importava o ângulo, aquilo continuava sendo devastador. Eu não queria pena nem olhares carregados de simpatia. Justo quando eu pensava em como mudar de assunto, Alfredo entrou na conversa. Acho que a história da Aisha não é para livros. Que tal ouvirem a minha? Com apenas 2 frases, ele desviou toda a atenção para si. Ainda assim, continuava me lançando olhares discretos, como se tivesse percebido algo estranho na minha expressão. Quando todos já estavam satisfeitos e a reunião começava a se dispersar, ele me puxou de lado. O assunto de hoje mexeu com você, né, Aisha?
Cuida da sua vida, garoto. Sorri para ele, tentando encerrar ali. Alfredo fez cara feia. Eu não sou criança. Você pode se apoiar em mim, sabia? Ignorei o comentário, chamei um táxi e fui embora. Com a experiência que eu tinha, era fácil ler as intenções dele. Mas eu não tinha energia para entrar em outro relacionamento, apostando tudo em um final incerto. Em casa, me dei o luxo de um banho quente. Deitada na cama, peguei o celular e abri o novo WhatsApp que havia configurado no país. As notificações não paravam. Minha morte tinha explodido em Urgbert, uma noiva que pulou no mar no dia do casamento, enquanto um telão exibia um vídeo íntimo do noivo com outra mulher. E ele ainda era o filho dourado do grupo Matthews. O escândalo tomou conta de todas as plataformas. Os comentários eram uma enxurrada de fúria. Esses canalhas dão nojo! Isso é assassinato, simples assim. O quão desesperada Justine devia estar para pular no oceano? Joguem a chave fora desses monstros. Antigamente, eles afogavam esse tipo de gente. Deviam ir se juntar a ela lá embaixo. Obrigada pela indignação, estranhos da internet, mas não precisam me arrastar junto. Elwood e Patricia haviam se tornado inimigos públicos, ridicularizados sem piedade. As ações do grupo Matthews despencavam de forma alarmante. Curiosamente, os dois no centro do escândalo desapareceram, sem declarações ou aparições públicas. Rolei a tela por mais um tempo, até perder o interesse. Então, um vídeo de câmera de segurança nos comentários chamou minha atenção. Mostrava uma figura turva vasculhando freneticamente uma lixeira. Mesmo pela tela, aquilo me deu um arrepio. Pelo cenário e pelo que eu sabia, só podia ser Elwood. Nunca imaginei que ele fosse se tornar uma atração dessas. Desliguei o celular, afastei os pensamentos confusos e encarei o céu estrelado pela janela. Onde a vovó estaria agora? Se ela ainda estivesse viva, eu nunca teria caído tão fundo nessa farsa. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Pensar naqueles 30 dias de encenação com Elwood ainda me causava arrepios. Mas esse capítulo estava finalmente encerrado. O recomeço de Aisha estava apenas começando. Alguma novidade? Elwood, lutando contra uma ressaca brutal, foi atingido pelo cheiro forte de desinfetante, quase vomitando no lugar. Sua cabeça pulsava, o estômago se contorcia e o corpo inteiro tremia. Ele tinha bebido na vila na noite anterior. Como tinha ido parar na casa dos avós, nem lembrava. Você finalmente acordou? Os olhos de Sandra transbordavam de decepção. Vovó, alguma notícia da Justine? Você ainda tem coragem de perguntar isso? Sandra se moveu com uma rapidez surpreendente. Avançou até ele, erguendo a bengala como se fosse acertá-lo. Você destruiu um legado de 100 anos da família Matthews por causa de uma mulher. Sabe o que estão dizendo por aí? Como ousa aparecer assim? Ela começou a tossir violentamente, o corpo frágil arqueado. Os amigos de Elwood correram para segurá-la. Calma, senhora Matthews. Não se exalte. Ele é jovem e estúpido. Quando a tempestade passar, isso vai se acalmar. Depois, voltaram-se para ele, falando com franqueza. Justine está desaparecida há mais de um mês, sem sinal de vida ou morte. Não adianta colocar todos os ovos na mesma cesta. É isso. Você pode ter qualquer mulher que quiser. Por que se prender a isso? Elwood já tinha ouvido variações daquilo 1000 vezes antes, mas nada entrava. Tudo passava direto por ele. Ninguém entendia a obsessão que queimava dentro de seu peito. Um vínculo de 10 anos não se rompia com frases prontas ou discursos motivacionais. Ele cerrou os dentes. O olhar era feroz e inflexível, o rosto acinzentado, completamente sem sangue. Aquela expressão foi o estopim para Sandra. Quando você vai sair desse estado? Olhe para si mesmo. Você acha que parece o futuro chefe desta família? Se eu tentasse te apresentar como pretendente agora, nenhuma família respeitável encostaria em você, nem com um bastão de 3 metros. Você é nosso único herdeiro. Tudo o que te ensinamos desde a infância, você jogou fora. Continue assim e é melhor largar o sobrenome Matthews. Ela não se deu ao trabalho de olhar para trás. Virou-se e saiu, furiosa. O quarto ficou gelado e silencioso. Elwood se levantou devagar, massageando as têmporas latejantes. A voz saiu rouca, exausta. Não fiquem aí parados. Me ajudem a pensar em um jeito de encontrá-la. Cara, você está falando sério mesmo? Vamos ser realistas. A Justine provavelmente se foi para sempre. 99% de chance. Um deles suspirou. Sua avó já está procurando outra candidata para você.
Dizem que ela pode te levar ao altar já no mês que vem. Elwood demorou alguns segundos para processar. Com minha reputação destruída, quem aceitaria? A alta sociedade está fora de cogitação, claro. Mas a família Matthews tem dinheiro. Tem muita garota comum que daria tudo para se casar com um herdeiro. Elwood soltou um riso frio, os olhos estreitos e gelados. Mesmo que a Justine tenha desaparecido de vez, eu não vou me aproximar de nenhuma delas. O tom não deixava espaço para discussão. Os amigos começaram a se exaltar. Desde quando você virou um romântico tão obstinado? No nosso meio, o casamento é negócio. Quem é a noiva não importa. Além disso, mesmo que a Justine reapareça, a família dela não chega aos pés da nossa. Trocar de noiva não seria problema nenhum. Aquilo atingiu um ponto sensível. Ele nunca imaginou que o próprio grupo se voltaria contra ele daquela forma. O rosto de Elwood se fechou por completo. Se for para ajudar, ajude. Se não, cai fora. Justine é a única mulher com quem vou me casar. Ponto final. Diante da teimosia absoluta, trocaram olhares desconfortáveis, engoliram as palavras e saíram às pressas. O quarto ficou vazio. O silêncio era ensurdecedor, como se o mundo inteiro o tivesse abandonado. Cada som parecia distante. Ele fechou os olhos e as memórias vieram em ondas. O primeiro encontro, as promessas de ficarem juntos até o fim, os presentes de aniversário escolhidos com cuidado, as horas em silêncio ao lado da cama dela durante a doença. No fim, ele desabou em soluços, lágrimas escorrendo sem controle. Bruce estava parado do lado de fora da porta, absorvendo tudo. Não esperava dar de cara com um drama digno de novela assim que chegasse. Ainda impecável em seu terno, Bruce escondia bem o brilho de satisfação amarga nos olhos. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Uma voz feminina, fria e profissional, respondeu. Sr. Matthews, já verificamos tudo. Não há registros da senhora. Decker saindo pelo aeroporto de Egbert, estação de trem ou terminal rodoviário. Ela teria usado alguma rota fora do sistema? Quanto tempo isso levaria? Bruce teve a sensação incômoda de que algo crucial havia passado despercebido. Começou a repassar mentalmente os poucos encontros que tivera com ela. Então lembrou do nome estranho que tinha visto no hospital. Um arrepio percorreu sua espinha. Investigue o sobrenome Mendes. E agilize. Enquanto o inverno dava lugar à primavera, o tempo passou rápido, e eu já estava completamente adaptada à vida em Onta, absorvendo o clima do campus da Universidade Kido. Frequentava as aulas todos os dias, mantinha empregos de meio período, e quando tinha vontade, reunia alguns amigos para jantar. No geral, eu estava satisfeita com o rumo da minha vida. Meu próximo grande objetivo era garantir residência permanente. De qualquer forma, não havia muito do que sentir falta do outro lado do oceano. Era fim de semana. Onta era um dos países mais isolados do continente. Até as fofocas mais quentes demoravam uma eternidade para chegar. Alfredo e alguns amigos vieram correndo até mim, visivelmente agitados. Aisha, você precisa ver isso. Essa história é completamente insana. Não acredito que só agora fiquei sabendo dessa bomba. O celular que me passaram exibia o vídeo do meu casamento, exatamente o momento em que eu pulava no mar. Meu estômago afundou, mas relaxei ao perceber que meu rosto não aparecia claramente. Fingindo tranquilidade, comentei. Vocês chegaram atrasados. Eu já tinha ouvido falar disso há muito tempo. Ah, qual é? Guardando fofoca boa pra você? Eles começaram a discutir animadamente. Alfredo se exaltou primeiro. Aquele Elwood é um lixo. Traiu pelas costas e ainda se fez de vítima. Ele pode ir pro inferno. Ainda bem que ela descobriu antes de casar. Mas pular no oceano por causa de um cara desses? Não vale a pena. Um amigo concordou. Ela é praticamente uma heroína. Dá até vontade de pegar um avião e prestar homenagem na praia. Esse trabalho todo é desnecessário. Dá pra ver tudo online. Interrompi rapidamente cortando o assunto. Eu nem estava morta. O que havia para homenagear? Mas falando sério, eu queria saber o nome completo dela. Como ela era. Ela foi incrivelmente corajosa, comentou alguém. Isso começou a me dar uma dor de cabeça enorme. Por que tanta curiosidade? Se descobrissem a verdade, como eu explicaria? Dizer que eu só parecia com a garota morta? Grande erro. Eu devia ter feito cirurgia plástica antes. Adivinha o que eu descobri? Disse Alfredo de repente, com um sorriso convencido. Todos se viraram para ele. Ele abriu o WhatsApp, mostrando uma conversa com o perfil da noiva e vários detalhes que um amigo da cidade natal tinha encontrado. O título dizia: O que a família Matthews realmente esconde?
Análise completa do incidente do pulo no mar no Crown Hotel. Ele deu zoom na foto, pronto para exibir, mas seus olhos travaram na imagem da jovem. A garota tinha traços delicados, olhos amendoados, sobrancelhas bem desenhadas. Um tipo clássico de beleza. Alfredo ficou alguns segundos olhando para a tela, quase hipnotizado. Depois levantou os olhos para mim. A expressão dele passou de confusão para choque. A noiva que pulou parecia exatamente comigo. Você travou? Mostra logo. Os outros insistiram. Ah, foi mal. Confundi as coisas. Não tem nada demais aqui. Ele rapidamente escondeu o celular atrás das costas e soltou uma risada forçada. O grupo perdeu o interesse, fez algumas piadas bobas e logo se dispersou. Eu também comecei a ir embora, mas ele me chamou em voz baixa. O que foi? Perguntei, percebendo o clima estranho no olhar dele. Depois de uma breve pausa, Alfredo foi direto. Um amigo meu descobriu umas informações. A garota que pulou se chamava Justine, mas... Vocês duas são assustadoramente parecidas. Você conhece ela, Aisha? Aquilo que eu mais temia finalmente tinha chegado. Não me apressei em negar. Estendi a mão com naturalidade. Sério? Deixa eu ver. Peguei o celular dele e olhei para a tela, franzindo a testa sem perceber. Era minha foto. Uma foto antiga, de documento escolar, que eu nem lembrava mais de existir. Ainda assim, alguém tinha desenterrado aquilo. Mesmo depois de tantos anos, minha estrutura óssea não tinha mudado tanto. Qualquer pessoa atenta perceberia. E, se Alfredo mencionou, era porque já tinha certeza. Negar não era sustentável. Depois de alguns segundos de debate interno, decidi falar a verdade. Justine era meu antigo nome. Depois de pular no mar, eu mudei de identidade e vim para a ONTA. A reação dele foi imediata. A boca se abriu num "o perfeito", os olhos arregalados. O quê? Então você é mesmo ela? Sim. Quer dizer que todo aquele pulo foi uma encenação? Para fazer todo mundo acreditar que você morreu? Foi. Você não podia simplesmente terminar com ele? Por que ir tão longe? Não é meio exagerado? Ele parou no meio da frase quando entendeu. Ah, espera. Se você só tivesse terminado, ele nunca te deixaria em paz. Assim foi um corte limpo. Suspirei, sentindo o peso de tudo aquilo. Foi trabalhoso. Muita coisa saiu do controle. Mas agora que estou no exterior, deve ficar tudo bem. Quanto menos pessoas soubessem, melhor. Olhei de lado para Alfredo, avaliando-o por um segundo. Você sabe o que precisa fazer, não sabe? Claro! Pode confiar em mim. Não vou contar para ninguém. Depois o tom dele ficou sério. Mas isso explodiu muito nas notícias. Parece que ele não acredita que você morreu. E se alguém aqui te reconhecer, como eu reconheci? Era exatamente o que me preocupava. Soltei um suspiro lento. Ele não faz ideia de que mudei de nome. Vou evitar exposição, me agasalhar quando sair. E se for preciso, faço cirurgia plástica. Acho que é a única saída, ele disse pensativo. Ver aquela preocupação sincera me tocou mais do que eu esperava. Forcei um sorriso leve. É só um ex-namorado. Não precisa ter medo de tudo. Mas ele não parece normal, Alfredo insistiu. Tenho medo de que ele venha atrás de você. Eu não vou deixar isso acontecer. Não soube o que responder. Percebendo que tinha se exaltado, ele coçou a nuca, sem graça. Então, eu te chamo de Justine ou de Aisha? Se você usar meu nome antigo, qual foi o sentido de mudar? Respondi, revirando os olhos. Esse garoto não era muito esperto às vezes. Ele sorriu sem graça. Certo, certo. Aisha, continue olhando para a frente. Você já passou pela parte mais sombria da sua vida. O futuro com certeza vai ser brilhante. Você tem jeito com as palavras. Elogiei, mas nos dias seguintes passei a evitá-lo. Às vezes de forma sutil, às vezes nem tanto. Cheguei a recusar o convite do Pasquale para o próximo jantar, culpando educadamente a carga pesada de trabalho. Eu não era uma adolescente ingênua. Sabia exatamente o que se passava na cabeça de Alfredo. As intenções dele não eram tão inocentes assim. Eu o via como um irmão mais novo, mas ele claramente queria algo a mais. Para evitar qualquer drama desnecessário, manter distância era a melhor escolha. Já tinham se passado 68 dias desde o fiasco do casamento, desde o dia em que pulei no mar, e Elwood ainda não fazia ideia do meu paradeiro. A vila tinha se transformado em um túmulo silencioso. Elwood estava deitado na minha antiga cama, revivendo nossas memórias repetidas vezes, até que seus olhos já não conseguiam mais chorar. A determinação obstinada de me encontrar acabou ruindo sob ondas de colapso e desespero.
O antigo príncipe encantador de Urgbert agora parecia um homem abatido, como se tivesse um pé no túmulo. Os amigos continuavam insistindo para que ele engolisse o orgulho e fizesse as pazes com Sandra. Que parasse de perseguir fantasmas e desperdiçar energia. Justine tinha sido perdida no mar. O corpo nunca apareceu. Mas ele passava os dias afogado em álcool ou arrependimento, a alma entorpecida, reduzido a uma casca vazia. De repente, a porta foi aberta com força, inundando o quarto de luz. Alguns amigos entraram correndo, cheios de empolgação. Elwood, notícia enorme. Talvez tenhamos uma pista da Justine. O quê? Ele se levantou cambaleando, os olhos sem vida reacendendo. Agarrou o amigo pela gola. Fala logo. Onde você encontrou ela? Um conhecido disse que o Bruce viu uma garota no exterior que é idêntica à Justine. Ele já está indo para a Onta. Bruce? Elwood piscou surpreso. Ele também está procurando a Justine? Sim, meu amigo faz parte da equipe dele. É real. As dúvidas surgiram, mas ele não podia se dar ao luxo de ignorar a única pista que tinha. Ele foi reservar um voo imediatamente, mas os amigos tentaram esfriar a cabeça dele. Calma. Antes disso, você precisa resolver a Patrica. Isso mesmo. Manda ela para o exterior e faz ela desaparecer de vez. Se quiser que a Justine te perdoe, mostre sinceridade. As palavras fizeram sentido. Elwood sabia que o plano tinha lógica, mas Patrica estava trancada por Sandra. Chegar perto dela não seria fácil. As ideias continuaram surgindo, uma pior que a outra. No fim, ele decidiu resolver sozinho. Rua Central de Kido. Depois de meio mês desviando dele, Alfredo ainda conseguiu me pegar desprevenida enquanto eu fazia compras. Eu estava tão agasalhada que mal dava para ver meu rosto, e mesmo assim ele me reconheceu. Procurei um buraco no chão para desaparecer. Por que você está me evitando? Ele parou na minha frente, os olhos avermelhados. Alto, magro, bonito, com um sorriso chamativo demais para passar despercebido na multidão. Eu não estou evitando, só tenho estado sobrecarregada. O que você faz aqui? Tentei disfarçar. Por dentro eu me perguntava se deveria confessar logo. Mas ele ainda não tinha dito nada. Rejeitá-lo antes poderia me fazer parecer presunçosa. Ele revirou os olhos, copiando meu gesto da última vez. Estou te esperando aqui há uma eternidade. O que está acontecendo? Tenho pensado em como te ajudar a superar seu ex. A sinceridade dele me deu um aperto no estômago. Eu estava fugindo, enquanto ele genuinamente se preocupava comigo. Aquela sensação rara de ser cuidada me atingiu no pior momento possível. Alfredo respirou fundo, claramente nervoso. Aisha, eu sei que você passou por um inferno e que tem medo de novos relacionamentos. Tudo bem, eu vou ficar ao seu lado e te ajudar a se curar, passo a passo. Ele continuou, a voz firme. Eu me apaixonei por você no segundo em que te vi. Quero te proteger. Você é incrível e não merece o que te fizeram. Se eu te deixar ir, vou me arrepender pelo resto da vida. Me dá uma chance. Eu não sou só um irmãozinho. Eu sou um homem, mesmo que seja só uma chance de te conquistar. Aquilo foi, sem dúvida, uma confissão. Fiquei tão surpresa que minha mente travou. Eu tinha preparado um discurso inteiro de rejeição, as palavras prontas na ponta da língua. Mas minha boca se fechou, incapaz de dizer qualquer coisa. Vamos, Aisha, fala alguma coisa. Então, namorar você é o plano para me livrar do meu ex? Em vez disso, mudei o rumo da conversa. Alfredo acenou com as mãos freneticamente, tentando se explicar. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só precisava te contar como me sinto. Você estaria aberta a isso? Encarei os olhos esperançosos dele, e, mesmo sabendo que ia doer, não cedi. Enrolar ou desviar seria irresponsável. Não seria melhor do que a forma como Elwood brincava com sentimentos. Respirei fundo, pronta para colocar tudo em pratos limpos. Foi então que uma voz ecoou atrás de mim. Desconhecida, mas estranhamente familiar. Grave, profunda, ressonante. Ela não quer. Foram apenas algumas palavras, mas um arrepio percorreu minha espinha. Eu estava em Onta, não estava? Como diabos eu podia estar ouvindo aquela voz? Seria coisa da minha cabeça? Não tive coragem de olhar para trás. Tinha medo de cruzar com aquele rosto frio como pedra e ver meu passado quebrado diante de mim. Justine! A voz soou novamente, ainda mais clara. Isso não podia ser real. Meu coração martelava no peito, o pânico gritava para eu correr. Mas no instante em que tentei me mover, minhas pernas viraram gelatina. Tropecei em uma pedra, perdi o equilíbrio e quase caí.
Mãos fortes seguraram meus ombros por trás, me estabilizando. Então vi um perfil lateral perfeito surgir ao meu lado. Claro, era Bruce. Finalmente te encontrei, disse ele, o olhar carregado de significado. Pela primeira vez percebi um lampejo de emoção real em seu rosto, algo além do gelo habitual. Bruce, você me confundiu com outra pessoa. Ainda bem que eu tinha me disfarçado antes de sair. Se mantivesse minha posição e negasse até o fim, ficaria tudo bem. Os lábios de Bruce se curvaram em um sorriso de canto. Ele se inclinou, olhando diretamente nos meus olhos por cima dos óculos escuros. Vamos conversar? Antes que eu pudesse responder, Alfredo pulou para minha frente, me protegendo como se estivesse pronto para brigar. A voz dele saiu dura. Você está surtando. Quem diabos é você? Ela sabe exatamente quem eu sou. Bruce alongou as palavras, como um predador brincando com a presa. Fugir não vai fazer o problema desaparecer. Mesmo com um novo nome e uma nova aparência, estou aqui em nome da família Matthews para oferecer um desfecho de verdade. Isso foi suficiente para Alfredo entender tudo. Os dois olharam para mim, um com preocupação evidente, o outro impossível de decifrar. Eu não quero nenhum encerramento. Estou satisfeita com a minha vida aqui. Tirei os óculos escuros e a máscara, falando com firmeza. Eu tinha acabado de recomeçar. Não tinha interesse algum em resgatar laços antigos. Mesmo assim, Bruce não insistiu. Ele soltou um suspiro carregado de arrependimento. Tudo bem, eu respeito isso. Mas trouxe as coisas que você deixou no escritório. Estão no carro. Vou te entregar e ir embora. Você não vai recusar isso, vai? Assenti. Alfredo deu um passo para acompanhá-lo, mas Bruce o interrompeu. Minha carona não é para você. Eles tinham acabado de se conhecer, e ainda assim o ar entre os dois já estava carregado de hostilidade. Tentei tranquilizar Alfredo. Está tudo bem. Ele não vai fazer nada comigo. Relaxa. Bruce seguiu na frente e eu fui logo atrás. O carro estava estacionado do outro lado da rua. Um SUV enorme, espaçoso demais. Eu não tinha intenção de entrar, mas ele simplesmente me pegou no colo e me colocou lá dentro. O interior estava pouco iluminado, o que deixava a atmosfera ainda mais intimidadora. Cadê minhas coisas? Perguntei impaciente. Em vez de responder, ouvi o clique das portas sendo trancadas. Ele se sentou ao meu lado, um sorriso perigoso nos lábios. Os olhos escuros brilhavam com intensidade quando ele murmurou. Você realmente acha que vai sair daqui? O que você quer de mim? Fiquei tensa, em alerta máximo. Te levar de volta. Isso é jogo sujo. Você acabou de dizer que respeitaria minha decisão. O silêncio se estendeu por um instante. Então Bruce se inclinou sobre mim. Uma mão apoiada no teto, a outra segurando o encosto do banco ao meu lado. Perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele, mas sem um toque direto. Aquela proximidade quase enlouquecedora. Ele era muito mais alto. Minha cabeça mal chegava ao queixo dele. Era como uma parede sólida bloqueando qualquer saída. Encolhi-me por instinto, presa, sem para onde ir. Fugindo? Ele arqueou uma sobrancelha. Se afasta, me dá espaço. Preciso te dizer uma coisa. Então fala logo. Minha paciência estava no limite, mas eu não ousei provocá-lo além disso. Que tipo de conversa era aquela? Bruce franziu os lábios. Uma sombra passou por seus olhos. Ele se aproximou ainda mais, a voz baixa e suave junto ao meu ouvido. Eu estou muito à frente daquele garoto. Que tal me dar uma chance também? Uma chance de quê? Meu cérebro travou. De te cortejar. As palavras me atingiram como um choque elétrico. Um torpor se espalhou pelo meu corpo. O universo tinha enlouquecido. 2 confissões no mesmo dia. E ambas intensas demais. Bruce, você está maluco? Quase me casei com seu sobrinho. Você quase se casou com Elwood como Justine. O que isso tem a ver com eu me apaixonar pela Aisha? A intensidade em seus olhos diminuiu e sua voz suavizou. Eu não sou louco. É só que... Quando você pulou no mar, eu achei que era o fim. Pensei que nunca mais te veria. Parei de lutar e apenas o encarei, atônita. Ele soltou uma risada amarga e continuou. Por sorte, tudo não passou de um susto. Mas aí eu percebi que não consigo mais me conter. Não posso simplesmente deixar você ir embora para outra pessoa. Se você ainda não está disposta, tudo bem. Eu vou competir. Vou reivindicar o que é meu. Ninguém vai me vencer nisso, até você mudar de ideia. Cada palavra parecia vinda de uma realidade paralela. Eu nunca tinha visto Bruce assim. Selvagem, autoritário, completamente irracional.
Mas eu mal tinha saído de um relacionamento desastroso. Romance era a última coisa que passava pela minha cabeça. Sua carreira inteira está de volta ao país e... Posso realocar a empresa para Onta, ele interrompeu. Sua família, todos estão em Urgbert. Nada disso importa mais do que você. Droga, o que eu deveria dizer agora? A família Matthews tinha um padrão claro. Não, só os estimulava. Eles viviam pela perseguição. Que tal voltar comigo, só desta vez? Bruce murmurou, a voz suave, embora um brilho sombrio cintilasse em seus olhos. Vou colocar tudo em ordem para você. Sua dor não pode ficar sem resposta. Eles têm arrependimentos, claro, mas nenhuma consequência real. Eu vou garantir que enfrentem as consequências. Elwood implorou a Sandra por dias, até que ela finalmente cedeu e permitiu que ele visse Patricia. O local onde ela estava sendo mantida era isolado, escondido no último andar de um prédio afastado. Depois de convencer os seguranças de que não causaria problemas, recebeu autorização e foi conduzido para dentro. Com um estrondo pesado, a porta, selada havia tempos, se abriu. Ao ver Patricia novamente, ele mal a reconheceu. A mulher antes linda e sedutora agora era só pele e ossos. O cabelo estava emaranhado, e ela murmurava coisas sem sentido, a mente claramente quebrada. Era evidente que sofrera horrores nas últimas semanas. No instante em que o viu, ela se encolheu no canto, tomada pelo pânico, a voz tremendo sem controle. Você... Por que está aqui? Por favor, me deixa ir. Por favor, me solta. Diante daquele estado miserável e desumano, Elwood não sentiu nada. Nenhuma atração, nenhuma piedade. Sem dizer uma palavra, jogou uma passagem aérea no chão. Vou te mandar para fora do país. Depois disso, desapareça da minha vista para sempre. Foi uma reviravolta inesperada de misericórdia, como música celestial para Patricia. Ela iria para qualquer lugar, desde que saísse daquele inferno. Lágrimas escorreram pelo rosto enquanto ela pegava o bilhete e se arrastava até segurar a perna dele, olhando para cima com uma expressão crua e desesperada. Elwood, eu sabia que você ainda tinha sentimentos por mim. Prometo que vou desaparecer para sempre. Nunca mais vou aparecer para você ou para a Justine. Ela terminou batendo a testa no chão repetidamente. De pé diante dela, o maxilar de Elwood se contraiu lentamente. Talvez tenha sido a menção do meu nome, ou o peso acumulado de todas as humilhações recentes. Seu rosto passou do controle para algo grotesco. Num acesso de fúria, ele se afastou e desferiu um tapa brutal no rosto dela. No estado debilitado em que estava, Patricia não resistiu. Dentes voaram, o sangue espirrou, transformando-a em uma visão aterradora. Elwood soltou um rugido primal. Eu perdi tudo. E quem está pagando por isso? Isso é culpa sua. Se não fosse por você, Justine nunca teria ido embora. Eu não teria sido exposto para o mundo inteiro ver. Você me destruiu. Destruiu a família Matthews. Sua vida patética nem chega perto de pagar por isso. Sua família inteira deveria afundar junto com você. Estou te dando a chance de rastejar para fora como a vadia que você é. Use suas habilidades para seduzir velhos e sobreviver como puder. Passe o resto da sua vida inútil tentando compensar o que fez com a Justine. Ofegante, Patricia não implorou nem gritou. Em vez disso, explodiu em uma risada fria e antinatural. A tortura incessante havia destruído sua sanidade. Em seu delírio, o sorriso se abriu de forma grotesca, esticando-se de orelha a orelha como o de um palhaço insano. Justine não pulou por minha causa. Foi tudo culpa sua. Ignorando o olhar assassino dele, Patricia despejou toda a amargura que guardava. Claro que eu me envolvi e vazei aqueles vídeos. Mas você não me afastou, afastou? Se você tivesse mantido o pau dentro da calça, que vantagem eu teria? Você ignorou a Justine para brincar comigo. Até armou aquele teatro de falsa amnésia. Ela ficou com raiva de mim ou de coração partido por sua causa? Você sabe muito bem. Jogar a culpa em mim é só querer ter tudo. Esse pesadelo em que você está foi você quem criou. Bem feito para você, que Justine tenha preferido se afogar a se casar com você. Cada palavra atingia como uma lâmina, cortando fundo, despedaçando os nervos já expostos de Elwood. Ele perdeu completamente o controle. Eu vou te matar, porra! Ele a chutou no chão e, em seguida, desferiu uma saraivada de socos, batendo sem parar até que o sangue encharcasse o piso e o cheiro metálico sufocasse o ar. Gritos agudos se misturavam a risadas maníacas, a adrenalina dela explodindo em um último surto de desafio. Patricia pairava à beira da inconsciência, mal sentindo a dor, mas aquela risada assombrosa persistia. Ela já não nutria ilusões de sair viva dali.
Em meio à névoa caótica de sua mente, uma obsessão permanecia: levar Elwood direto para o inferno com ela. Movida apenas pela vingança, seu corpo devastado reuniu uma força impossível. Em um último e desesperado impulso, ela explodiu em ação. Cego pela fúria, Elwood não viu o ataque chegando. Foi jogado no chão e, antes que pudesse reagir, uma faca de fruta cravou fundo em sua carne. Uma dor abrasadora o atravessou enquanto Patricia, possuída como um demônio das profundezas, arrancava a lâmina e a enterrava novamente. Uma facada, duas, três. O isolamento acústico do quarto era perfeito. Os lamentos frenéticos ecoavam nas paredes, mas nenhum som alcançava os seguranças do lado de fora. Você me destruiu! Você me destruiu! O sangue espirrou em seu rosto. Drenar a força vital dele consumiu o que lhe restava. Sem energia alguma, Patricia caiu no chão, imóvel e silenciosa. Elwood jazia espalhado em uma poça crescente de sangue, tentando pedir ajuda, mas a garganta apenas borbulhava espuma vermelha. Os sons desapareceram, deixando-o afundar em uma escuridão silenciosa e gelada. O mundo parecia cruelmente frio. À medida que a morte se aproximava, fragmentos do passado surgiram como um velho rolo de filme. Dias do ensino médio, ele encantado na plateia enquanto Justine dançava no palco. O momento em que ela disse sim à proposta. Os olhos dela inchados e vermelhos de tanto chorar diante da falsa história do acidente de carro dele. Ele quis sussurrar um pedido de desculpas, mas só conseguiu chorar. Uma geada infinita o envolveu. Ele estava atravessando. Então, de repente, a porta se escancarou. A luz inundou o cômodo, como se os portões do céu tivessem se aberto. A silhueta na porta lembrava um anjo. Um anjo vindo buscá-lo. Será que alguém como ele merecia o paraíso? Sr. Matthews! Sr. Matthews! Os gritos desesperados dos seguranças o fizeram duvidar dos próprios sentidos. Não era um anjo, apenas pessoas à beira do pânico. Forçando a visão que se apagava, ele a viu. Aquela que assombrava seus pensamentos desde sempre. Nunca imaginei que meu retorno à cidade de Urgbert me colocaria diante de uma cena tão horrível. Eu já tinha imaginado inúmeros cenários para reencontrar Elwood, mas nenhum chegava perto disso. Gritos ecoaram pela vila isolada, atraindo todos para o local. 2 seguranças tentavam socorrê-lo, completamente perdidos, sem saber por onde começar. Qualquer um podia ver que aquelas feridas eram fatais. Nenhum milagre poderia salvá-lo. Parece que Elwood me viu. Ele ergueu uma mão ensanguentada, tentando se mover, mas o corpo sem vida de Patricia o prendia ao chão. O sangue dos dois se misturava, formando correntes sinuosas de vermelho profundo pelo piso. Era um cenário saído diretamente do inferno. Elwood e Patricia estavam ligados para sempre. Uma lembrança me atravessou. A promessa registrada naquela captura de tela, em que ele dizia que ficariam juntos para sempre. No fim, aquilo se revelou uma profecia distorcida. Elwood! Elwood! Sandra abraçou o neto agonizante, Tainá, incapaz de suportar a dor, desmaiou. A cena virou um caos absoluto, e ninguém sequer percebeu minha presença. As emoções dentro de mim eram impossíveis de descrever. Eu havia encenado minha própria morte ao pular no mar para fugir desse caos, apenas para ele encontrar a verdadeira morte em idade tão jovem. Bruce segurou minha mão e sussurrou: "Não olhe." Até ele estava em choque. Planejara voltar para acertar contas com os traidores, mas encontrou apenas 2 corpos frios. Sua raiva se dissipou, substituída por um arrependimento silencioso. Saímos para fora, sob o sol, observando os paramédicos correrem de um lado para o outro. Sandra foi colocada em uma maca e levada para a ambulância. A morte havia passado perto demais. Você se sente... Eu sabia exatamente o que Bruce queria perguntar. Uma risada baixa escapou enquanto o alívio tomava conta de mim, levando o rancor embora. Eu não o odeio mais. Era hora de deixar tudo para trás. Uma rajada de vento balançou meu cabelo. Afastei os fios do rosto e forcei um sorriso leve. Preciso de um tempo sozinha para caminhar e pensar. Com tudo isso acontecendo, você deveria cuidar dos seus negócios. Sinceramente, eu não sentia mais nada. O amanhã trouxe um recomeço. Algumas pessoas simplesmente ficam presas no passado e desaparecem para sempre. Em pouco mais de 2 meses, a família Matthews abalou Urgbert 2 vezes. Quando se espalhou a notícia de que o casal do vídeo viral havia morrido, a internet não parava de comentar as ironias cruéis da vida. Todos os erros do passado foram perdoados e esquecidos, mas as más notícias continuaram. Devastada pela perda de Elwood, Sandra não resistiu e faleceu pouco depois. Permaneci um tempo em Urgbert antes de voltar para Onta. A menos que surgisse uma crise grave, não pretendia retornar.
Após resolver todas as questões relacionadas aos funerais, Bruce decidiu me acompanhar. Tanto fazia. Nos 2 anos seguintes, mergulhei nos estudos e me formei na Universidade Kido sem dificuldades. Enquanto isso, Bruce transferiu sua empresa para a ONTA e rapidamente dominou o mercado local. Ele sugeriu que eu abandonasse a busca por emprego e entrasse na empresa dele, em qualquer cargo e com qualquer salário. Recusei. A vida seguiu em um ritmo tranquilo, simples, mas profundamente satisfatório. 4 anos passaram em um piscar de olhos. Para mim, éramos apenas amigos seguindo juntos. Para ele, cada dia parecia motivo de alegria. A antiga expressão cansada e amarga havia desaparecido por completo. Um dia, Alfredo surgiu correndo, quase sem fôlego. Aisha, ótima notícia. Sua residência permanente foi aprovada. Não acredito. Mostrei o documento para Bruce, que estava na cozinha. Você não tem um desses, tem? Ele fingiu irritação. Não, mas amanhã faço uma doação para um novo prédio. Deve resolver. Aquilo encerrou a discussão. Eu o acusei de trapacear o sistema. Alfredo se aproximou de mim, apenas para ser imediatamente expulso por Bruce. O tempo passou rápido. Tudo o que vinha de casa parecia cada vez mais distante. Nas raras vezes em que lembrávamos do passado, tudo soava nebuloso, como observar através de uma névoa espessa. E o nome Elwood desapareceu por completo, levado pelas correntes do tempo. Não importava quantos arrependimentos ou vitórias ficassem para trás. Era melhor soltar o peso e abraçar a nova estação, com todas as suas possibilidades. Olhei para os caminhos que percorri um dia e segui adiante, pronta para saudar a primavera. Fim, que Deus te abençoe.